bombeiros, emergência. ABT, deve ser... Bom dia a todos os presentes. A Abergues agradece e enaltece as suas presenças no seminário Bombeiros que Queremos. Anunciamos a presença das seguintes autoridades: Excelentíssimo Coronel Kleber Valinoto Pereira, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Excelentíssimo Coronel Carlos Marcelo de Sepp Costa, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. Também registramos o Excelentíssimo Senhor Coronel Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior, Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, neste seminário, representando o Comando Geral do Rio Grande do Sul. Também registramos os ilustríssimos Coronel César de Assunção Nunes, representando o Comando do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Coronel Marcos José Tibúrcio Lima, representando o Comando do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Primeiro Sargento Birajara Pereira Ramos, Coordenador-Geral da Abergues. Tenente Coronel Alexandre Teixeira Santos, Coordenador de Secretariado da Abergues. Soldado Nélvio da Silva Rodrigues, Coordenador de Secretariado Adjunto da Abergues. Soldado Eduardo Delagnese de Aguiar, Coordenador de Finanças da Abergues. Tenente Coronel José Henrique Ostachevski, Coordenador de Finanças Adjunto da Abergues. Coronel Darlan da Silva Adriano, Diretor do Departamento Administrativo do CBMRS. Tenente Coronel Milton Roberto Camargo, Comandante do 11º Batalhão de Bombeiros Militar. Tenente Coronel Carlos Alberto da Silva Souto, Corregedor-Geral do CBMRS. Major Amanda Salles Miranda, oficial representando o Comando do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Major Heitor Fernandes da Luz, oficial representando o Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso. Demais oficiais e praças integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores. Convidamos as seguintes autoridades a constituírem a mesa de abertura deste seminário. Primeiro Sargento Ubirajara Pereira Ramos, Coordenador-Geral da Abergues. Tenente Coronel Alexandre Teixeira Santos, Coordenador de Secretariado da Abergues. Coronel Kleber Valinoto Pereira, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Coronel Carlos Marcelo de Sepp Costa, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. Coronel César de Assunção Nunes, representando o Comando do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Coronel Marcos José Tibúrcio Lima, representando o Comando do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Major Amanda Salles Miranda, oficial representando o Comando do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Convidamos para que venha à mesa o senhor Coronel Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior, representando o Comando Geral da Brigada do Rio Grande do Sul e o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Convidamos o senhor Major Heitor Fernandes da Luz,
oficial representando o comando do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso. Convidamos a todos em pé a ouvirmos o hino nacional, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. A Associação de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, ABERGS, entidade representativa dos oficiais e praças do Corpo de Bombeiros Militar, tem a satisfação de realizar o primeiro seminário com integrantes de outras corporações co-irmãs, objetivando buscar o conhecimento sobre a estrutura, carreira e formas de remuneração aplicadas nos demais corpos de bombeiros do Brasil. E assim, ao final deste seminário, obteremos subsídios para a realização da Assembleia Geral com nossos associados. No primeiro momento, a ABERGS fará a apresentação de um vídeo institucional, retratando uma radiografia dos corpos de bombeiros militares do Brasil, diante de suas realidades. Posteriormente, renomados representantes dos corpos de bombeiros de seus respectivos estados irão apresentar a realidade de suas corporações frente aos temas propostos neste seminário. Após o encerramento deste seminário, será realizada a Assembleia Geral da ABERGS, onde convocamos nossos associados para construírem com propostas que serão formalizadas e posteriormente entregues em um documento aos candidatos a governador do Estado e ao comando. Notório e público, diante de inúmeros problemas ligados à violência e à criminalidade, que o Corpo de Bombeiros fique em último plano dentro das políticas de segurança pública, em âmbito estadual e federal, fazendo-nos questionar se a corporação que não é voltada para a prevenção ou repressão criminal realmente se encontra em uma Secretaria de Estado adequada para suas missões constitucionais. Sobre a carreira, tem mais latente neste novo órgão. Apresentaremos através de uma radiografia o resultado de uma ampla pesquisa realizada com todos os corpos de bombeiros militares do Brasil, bem como explanações dos nossos palestrantes para compreendermos a realidade sobre ingresso, ascensão e quadros específicos em suas respectivas corporações. Não menos importante, a remuneração, a qual buscaremos um entendimento para um modelo mais adequado aos militares, devido aos inúmeros riscos e ameaças sofridas diante das políticas econômicas e governamentais. Diante de um país com dimensões continentais e a real vontade de ouvir a todos, poderíamos escolher por diversos palestrantes, contudo, não minimizando nenhum de nossos irmãos de farda, optamos por trazer para este evento os corpos de bombeiros militares de estados que já possuem tempo de emancipação da polícia militar, bem como aqueles que mais se assemelham às características do Rio Grande do Sul, respectivamente relacionados à geografia local, tipos de ocorrência atendidas, número de efetivo e economia do Estado. Irmãos de Santa Catarina, Mato Grosso, Minas Gerais,
Espírito Santo e Bahia. Sintam-se acolhidos por este Estado e pela Bergues, pois do mesmo modo nos sentimos orgulhosos de aprendermos com os senhores e senhora. Destacamos que cada palestrante deste seminário terá no máximo 30 minutos e 15 minutos para respostas às perguntas da assistência. As perguntas deverão ser feitas por escrito num formulário posto à disposição da plateia dentro da pasta do evento e entregues à coordenação da Bergues, que organizará as mesmas de forma a otimizarmos o tempo das palestras. Senhoras e senhores, convidamos para fazer uso da palavra o senhor Coronel Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior, subcomandante do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, bom dia. Na pessoa do excelentíssimo senhor Coronel Carlos Marcelo Giuseppe Costa, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, gostaríamos de registrar um agradecimento pela presença dos comandantes dos Corpos de Bombeiros Militar do Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso, Minas Gerais e Bahia, que tanto nos honram com suas presenças. Na pessoa do primeiro sargento Birajara Ramos, coordenador-geral da Bergues, um abraço fraterno do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, a todos os integrantes da Associação de Bombeiros, aos oficiais e praças do Corpo de Bombeiros Militar. Nos honra muito, como instituição recém-nascida, que ainda tem dificuldades em dar os seus primeiros passos, em participar de um evento promovido pela Bergues desta envergadura, onde nós podemos contar diariamente com o apoio de todos os corpos de bombeiros do Rio Grande do Sul, em especial dos senhores e da senhora que estão aqui hoje conosco, se não por outro motivo, para nos auxiliar nessa caminhada que iniciamos há pouco mais de 7 meses. Embora o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul tenha uma trajetória de muitos anos ainda vinculado com a Brigada Militar do Estado, passamos por um processo com as nossas características, com as nossas dificuldades, no nosso tempo, do nosso jeito, mas com certeza semelhante ao processo de emancipação que todos os corpos de bombeiros militares do Brasil passaram, ficando aí o Rio Grande do Sul como um dos últimos a se emancipar. Estamos muito felizes por essa fase que estamos vivendo, o trabalho diário, os desafios se apresentam a cada instante e não poderia um evento promovido pela Bergues ter um tema mais relevante do que o proposto. Que bombeiros queremos? Essa é a pergunta que nós nos fazemos todos os dias ao acordar antes de ir para o nosso trabalho. Tenho certeza que os senhores, como associados da Bergues, como integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, estão alinhados com o mesmo desejo e nós todos temos o mesmo questionamento diariamente. Que bombeiros queremos? Então, parabéns à Bergues, obrigado pela oportunidade, obrigado aos irmãos bombeiros militares dos estados do Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso, Minas Gerais e Bahia, pela presença. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui buscando conhecimentos e vocês dos outros estados são nossos paradigmas. Estamos à disposição para contribuir naquilo que julgarem que nós possamos contribuir, mas nós estamos no momento de aprendizado. Nós queremos aprender, trilhar os caminhos que foram trilhados de forma acertada, mas também queremos conhecer as dificuldades e os erros cometidos no passado, para que a gente possa abreviar essa nossa trajetória e que possamos
logo adiante, ser uma instituição do nível das demais irmãs dos estados brasileiros. Muito obrigado e um bom evento a todos. Convidamos para que faça o uso da palavra o primeiro sargento Birajara Pereira Ramos, para que ocupe o púlpito. Bom dia a todos os presentes, mas antes de tudo gostaria de cumprimentar aqui o nosso subcomandante-geral, Coronel Evaldo Rodrigues, e ao cumprimentar o senhor Coronel Evaldo, cumprimento todo o efetivo do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Sul. Cumprimentar os nobres palestrantes que aqui nos honram e compõem essa ilustre mesa, excelentíssimo Coronel Edsep, comandante geral do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, ao qual prontamente, quando a ABERG solicitou um palestrante para brindarmos esse evento, prontamente, como dizemos aqui no estado, o comandante-geral, o Coronel Edsep, disse: não, deixa comigo que eu mesmo irei palestrar para os senhores. Muito obrigado, Coronel Edsep. Aos ilustríssimos Coronel César, representando aqui o Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, que não há muito o que falar, pois todos o já conhecemos aqui. Coronel César, nosso grande amigo, nosso grande parceiro da ABERGS, da instituição Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, ao qual nós sempre falamos que merece aqui no nosso estado uma estátua pela luta da emancipação do Corpo de Bombeiros. E permita-me dizer, Coronel César, que essa estátua fique na entrada de Porto Alegre, junto do laçador, com Renato Gaúcho também ali, então é importante. Muito obrigado, Coronel Zé. Ao ilustríssimo Coronel Tiburcio, representando o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, muito obrigado pela presença. A Major Amanda, representando o Corpo de Bombeiros da Bahia, e aqui eu cumprimentá-la, cumprimento todas as mulheres dos Corpos de Bombeiros Militares, que com certeza faz diferença nessa instituição e nas nossas vidas. Cumprimentar aqui também o Major Heitor, representando o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso. Muito obrigado pela sua presença, ao qual chegou hoje, pela parte da manhã aí, está totalmente aqui a API à disposição para nos auxiliar. Muito obrigado, Major Heitor. Aqui quero deixar também um muito obrigado àqueles que desprenderam toda a atenção para realizar esse evento. Como é um evento que está sendo filmado, é um evento que está sendo transmitido ao vivo, então é necessário referenciar o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, Coronel João Valério Borges, o comandante-geral de Minas Gerais, Coronel Cláudio Roberto de Souza, o comandante-geral da Bahia, Coronel Francisco Luiz Teles de Macedo, o comandante-geral do Mato Grosso, Coronel Alessandro Borges Ferreira. Esses comandantes-gerais, o quanto foram importantes para esse evento, porque a ABERGS, ao qual solicitou palestrantes disponíveis, imediatamente nos deram esse apoio para essa realização. Muito obrigado, então, aos comandantes desses corpos de bombeiros. Aqui cumprimentar também o Tenente Coronel Teixeira, nosso secretário da ABERGS, e ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os demais coordenadores gerais e coordenadores regionais da nossa associação. Também lembrar aqui a equipe de produções Fênix, e nada melhor que a Fênix para estar junto do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, através da figura do Pascoal, que sempre nos auxiliou nos nossos eventos. Por último, ainda aqui citar Tenente Elias Pôncio, representando a OFERGS, a Associação dos Oficiais Militares do Estado do Rio Grande do Sul. Gostaria de fazer uma referência que é muito importante, senhores, a ilustres pessoas que auxiliaram o Corpo de Bombeiros na sua emancipação, na sua independência. Poderíamos citar inúmeros nomes que acredito desde 1985, mas eu quero referenciar aqui Coronel Cristo, Coronel Núncio, Coronel Minuzzi, até mesmo
até pouco tempo, o nosso comandante Coronel Krukowski, todos os oficiais que lutaram pela independência do Corpo de Bombeiros. E, senhores, eu sempre digo que a história depende muito de quem irá escrever. Nós temos um livro com páginas em branco, então essa história depende do detentor da caneta. Mas é importante referenciar nesse momento pessoas que muitas vezes passaram desapercebidas, pessoas que muitos colegas aqui mais novos não conhecem. Então eu faço aqui a solicitação para que fique de pé o 2º sargento da reserva, Giovanni, do Corpo de Bombeiros de Pelotas, o 2º sargento da reserva, Dutra, do Corpo de Bombeiros de Jaguarão, o 1º sargento, Francisco, do Corpo de Bombeiros de São Lourenço. Senhores, muitos não sabem da história de vocês, nobres colegas, mas tenho certeza que essas pessoas foram fundamentais não para o processo de independência, mas para darem continuidade num trabalho que surgiu por muitas pessoas. Muito obrigado pelo trabalho dos senhores. O que os senhores passaram junto das suas famílias não tem preço. Pode ser que não seja contado na história, mas com certeza quem conheceu, quem sabe, quem ouviu falar, muito obrigado. Parabéns a esses nobres amigos. Criado no dia 1º de março de 1895, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul consolidou entidade representativa de classe apenas no ano de 2008. Com o passar dos anos, percebeu-se a necessidade de haver uma entidade única que defendesse interesses que vão do soldado ao coronel bombeiro militar. Diante desses fatos, e de forma voluntária, bombeiros da capital e do interior do estado se uniram quebrando paradigmas. Fundada em 5 de outubro de 2008, a Associação de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, a ABERGS. No decorrer dessa história, muitos movimentos em busca da independência institucional do Corpo de Bombeiros Militar surgiram. Algumas pessoas podem até dizer, foram as praças que colocaram a cara para bater. Outras pessoas podem até dizer, foram os oficiais que nos bastidores da política articularam tal feito. Mas nós da ABERGS falamos com toda a convicção. Foi a união de todos em busca de um bem maior e coletivo. Deixando para trás o IVO. E todos aqui conhecem o IVO. O IVO que falamos é a inveja, a vaidade e o orgulho. Sentimentos naturais, pois somos seres humanos. Mas que aprendemos a lidar com hierarquia e disciplina? Não. Mas principalmente com diálogo e respeito. A ABERGS honra-se enquanto entidade representativa de oficiais e praças em fazer parte dessa história. No mês de outubro deste ano, completamos 10 anos, reafirmando o objetivo de representar nossos associados, fortalecer o Corpo de Bombeiros Militar e defender a sociedade, como é representado nas 3 chamas do nosso símbolo. Graças ao trabalho incessante de oficiais e praças e pela confiança depositada por todos nessa associação, que conquistamos a modificação da Constituição do Estado, a partir da Emenda Constitucional 67 de 2014. O fato histórico para o Estado do Rio Grande do Sul permitiu alterar a Constituição em uma votação unânime em 2 turnos, unindo partidos de esquerda, de centro e de direita. Ainda com o apoio de toda a sociedade, de toda a imprensa. Junto à corporação, a ABERGS conquistou também valorização dos bombeiros militares a partir de uma diária única, aumento do número de cargos dando fluidez na nossa carreira, formação continuadas dentro e fora do Estado, provas específicas para ascensão na carreira, realização de cursos de formação dentro da Academia de Bombeiro para tenentes e para os novos capitães, volta da camiseta vermelha, objeto não menos importante, mas de grande valia para a representatividade do Corpo de Bombeiros, junto com um fardamento que identificasse junto à sociedade o Corpo de Bombeiros. Recomposição salarial de 2014 a 2018, com a volta da verticalidade, garantia da promoção na reserva,
revisão dos reajustes dos valores pecuniários por pós-morte e por acidente de serviço, chamada de soldados suplentes quando muitos diziam que não haviam suplentes, além da constante luta impedindo projetos prejudiciais ao Corpo de Bombeiros que fossem aprovados. E aqui cito projetos na nossa Assembleia Legislativa, quando no ano de 2015 havia um projeto que nos retirava os aumentos já concedidos, e projetos no Congresso Nacional que nos colocavam na Previdência Geral. Em outubro do ano passado, realizamos nosso primeiro seminário, alusivo ao Outubro Rosa, feito exclusivamente para nossas bombeiras militares, onde voluntariamente reunimos num sábado mais de 50% do efetivo feminino da nossa instituição. Cabe ainda relembrar que de 2012 a 2014, em conjunto com as entidades representativas da Brigada Militar, com o comando da Brigada Militar e com a Assembleia Legislativa, discutimos oficialmente em todo o Estado, através de audiências públicas, mudanças na carreira. Discussões essas que culminaram num relatório oficial que, infelizmente, por decisões governamentais da época, não deram seguimentos. Ainda há muito o que fazer e, junto à corporação, a Abergs traça metas futuras como auxiliar o comando na estruturação do Corpo de Bombeiros, construindo legislações próprias, como estatuto, regulamentos internos, um plano de carreira digno para oficiais e praças, fortalecendo a instituição e suas competências, servindo também para dar equilíbrio ao Estado, mas principalmente para atender a sociedade. A Abergs sempre deixou claro para todas as entidades representativas da Brigada Militar que, quando o Corpo de Bombeiros se tornasse independente, iríamos buscar junto ao comando e ao governo a construção de uma carreira própria, voltado para nossas missões constitucionais. Sendo assim, este é o primeiro seminário que realizamos para auxiliarmos os governos e comando da instituição para o bombeiro que queremos. E ficamos muito honrados e felizes quando outras instituições vêm nos prestigiar, principalmente quando em torno de 200 militares, oficiais e praças veem um evento voluntariamente em um fim de semana, vésperas de feriadão. Graças à confiança de todos, hoje a Abergs é a entidade com maior representatividade de oficiais e praças dentro da sua proporcionalidade. Isto é reflexo de credibilidade conquistada ao longo dos anos com muito trabalho e respeito, seguido de nosso lema: unidos em um só corpo, Corpo de Bombeiros. Muito obrigado a todos. Convidamos as autoridades que compõem a mesa a retornarem aos seus lugares junto à plateia para darmos prosseguimento ao seminário. Neste momento, então, convidamos para que faça a apresentação do resultado da pesquisa referente aos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, o senhor coordenador-geral da Abergs, primeiro sargento Ubirajara Pereira Ramos. Senhoras, senhores, ilustríssimos palestrantes, comandantes, aqui o objetivo nós vamos passar para dar início ao nosso seminário, a um vídeo que foi fruto de uma construção através de uma consulta, de uma pesquisa junto aos corpos de bombeiros de todo o Brasil. O objetivo dessa pesquisa não é direcionar para lado A, lado B, não é definir se é bom ou se é ruim, simplesmente é uma radiografia que trata de modelos de carreira, de como são as formas de inclusão, como são as formas de exceção, quais são os modelos de remuneração. O objetivo aqui é uma radiografia. Nós sempre falamos aqui, vai aparecer algum ponto nos nossos vídeos, em relação à carreira, e aqui nós tratamos carreira até para esclarecer a todos, que nós fizemos pesquisa de carreira relacionado a PM, a bombeiro, e quando nós falamos carreira, tratamos de maneira, se uma instituição tem uma carreira com quadro complementar, com uma forma de ingresso
diferenciado, então nós já dizemos que essa é uma carreira diferenciada. Então esse é o objetivo de trazer para esse seminário. Da mesma forma que muitas vezes discutimos aqui formas de remuneração, se é soldo, se é vencimento, se é vantagem, se é subsídio. Então nós queremos trazer o retrato real das instituições do Brasil. Nós tivemos vários amigos que foram a Brasília, que foram em outros corpos de bombeiros e nos trouxeram uma realidade. A Abergs também foi a outros corpos de bombeiros, foi no Congresso Nacional e viu outra realidade. Então nada melhor que trazer uma consulta, uma pesquisa oficial e ouvir posteriormente nossos palestrantes aqui, dirimindo as dúvidas de todos os nossos colegas. Então agora passaremos esse vídeo, como eu disse, mais como fonte de dados da realidade dos corpos de bombeiros do Brasil. Muito obrigado. A Associação de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, Abergs, entidade representativa dos oficiais e praças do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, diante da emancipação da Corporação Brigada Militar, observou que algumas dúvidas e anseios dos bombeiros militares gaúchos são latentes, diante do futuro da instituição como órgão militar e independente de Estado. Desta maneira, a Abergs buscou, a partir de fontes oficiais, informações referentes à carreira, estrutura e formas de remuneração junto aos corpos de bombeiros militares do Brasil, para que um estudo pudesse ser apresentado no seminário Bombeiros que Queremos, realizado pela Associação aos Bombeiros e Bombeiras Militares do Rio Grande do Sul. O objetivo do estudo é fornecer subsídios aos poderes legislativo e executivo do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para o comando do Corpo de Bombeiros Militar, para que possa auxiliar na construção de uma carreira que valorize os militares, fortaleça a instituição e atenda com maior eficiência à sociedade. Sabemos que os corpos de bombeiros e as polícias militares são forças auxiliares e reserva do Exército. Sendo assim, a Abergs realizou alguns questionamentos aos corpos de bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal, ao qual seus resultados serão apresentados nos gráficos a seguir. A carreira do Corpo de Bombeiro Militar é a mesma carreira da Polícia Militar do seu estado? 70% dos estados responderam que sim, que a carreira do Corpo de Bombeiros é a mesma da Polícia Militar. Observadas as carreiras estaduais distintas entre algumas corporações militares, surgiu o seguinte questionamento: a remuneração entre Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar é a mesma no seu estado? Todos os estados da federação, independente de carreiras diferentes, responderam que sim. Diante de mesma remuneração entre as corporações estaduais, o próximo questionamento buscou identificar a forma de remuneração das corporações. Qual a forma de remuneração do seu estado? Em 44% dos estados, a forma de remuneração é a partir de soldo com adicionais, modelo utilizado pelo Rio Grande do Sul, e 56% recebem a partir de subsídio, totalizando 15 estados da federação. Os próximos questionamentos referem-se às formas de ingresso na corporação no âmbito do oficialato e das praças. Qual o requisito para ingresso na corporação como oficial? Observamos a partir do gráfico apresentado que 10 estados, representando 37,04%, ingressam na carreira de oficialato com o nível médio. A maioria dos estados, que totalizam 62,96%, são de ingressos com nível superior e apenas 4 estados têm ingresso com bacharelado em Direito. Qual o posto de ingresso no oficialato? Em relação a esse questionamento, observamos que somente no estado do Rio Grande do Sul ocorre o ingresso no posto de capitão, enquanto os demais estados seguem o modelo do Exército, ingressando no posto de segundo tenente. Qual o requisito para ingresso na corporação como praça? Observamos que a maioria dos estados brasileiros, 74,07%, ou seja,
20 estados do país, o ingresso na carreira como praça se dá a partir do nível médio. O ingresso com nível superior se dá apenas em 7 estados que exigem qualquer curso superior. Qual a graduação ou posto se encerra a carreira da praça? Observamos que apenas em 4 estados a carreira das praças encerra-se como subtenente e que o Rio Grande do Sul é o único estado em que a praça pode chegar a primeiro tenente, enquanto a maioria dos estados brasileiros, 44,44%, a praça pode chegar ao posto de major, seguido de 22,22%, um posto de capitão. E por fim, 2 estados brasileiros permitem que a praça chegue ao posto de tenente-coronel e outros 2 ao posto de coronel. O trabalho de pesquisa realizado pela Associação de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul será disponibilizado para o comando do Corpo de Bombeiros do Estado, os poderes executivo e legislativo, para que sirva como subsídio e que tenha como objetivo fortalecer a instituição. O material também será disponibilizado para a comunidade em geral, que poderá acessar o site www.abergues.org.br e conhecer os dados e a atual realidade do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul e demais corpos de bombeiros do país. Abergues, unidos em um só corpo, Corpo de Bombeiros. Bombeiros, emergência. ABT, deve ser